entrando no ar, com um atleta que eu tô há um tempão para falar, e como toda vez acontece aqui no canal, eu digo, ele vem na hora certa, veio na hora muito boa, né, Douglas? Fazendo 2 gols contra o rival, acho que não tem hora melhor, né? Primeiro, um prazer aí estar participando do seu canal. Agradeço muito a oportunidade, a todos os espectadores também que estão nos assistindo nesse momento. Mas é uma hora muito bacana, né? Demorou para acontecer, mas enfim, chegou. Num jogo muito importante para a gente. Ganhamos o jogo de 2-0, eu fiz os 2 gols. Vitória muito importante no derby aí e muito feliz aí pelo momento. Sim, faz um mês, acho, nem lembro, que eu falei com o Nilson, que também tá super bem lá na Utah. Dois clubes que estão disputando esse topo aí para chegar no topo, chegar na Taiwan. O teu time já tinha essa pressão de subir, né? O time dele talvez nem tanto, né? Você chega num clube que tem essa pressão de ser um clube que é de elite, né, cara? Cara, o Nilson, falando do Nilson aí, você comentou, pô, um cara excepcional, gente boa demais. Também chegou na Tailândia essa temporada, tá fazendo um belo trabalho, um belo jogador. E acabou que a gente jogou contra, né? Consegui sair vencedor, graças a Deus. Mas é um grande jogador, o time dele também vem bem. Agora teve uns percalços nas últimas rodadas, mas é um time que tá brigando. E é que o nosso time, na verdade, né, é um time de tradição, sempre foi um time da primeira divisão da Thai League, né? E aí caiu temporada passada. E realmente tem essa pressão, né, por ser um time de camisa pesada, de tradição, como eu disse. E a gente vem trabalhando muito forte aí para poder tentar subir novamente, né, para a primeira. E é um time de boa estrutura, realmente de muita tradição, e a gente espera poder, no final, aí, ser coroado com acesso, né? Mas a gente vem trabalhando muito forte para isso, se Deus quiser, a gente vai conseguir no final aí. Espero que os dois subam aí para falar que o canal é pé quente pra caramba. Os Com dois caras que eu falo certeza, na temporada, os dois sobem. com certeza, se Deus quiser. Agora, vamos lá. A gente estava falando desde o ano passado, eu já nem lembrava por onde passou. Porque você hoje, com 31 anos, é isso? Não? Isso, fiz 31 agora em janeiro. Então, feliz aniversário atrasado. E te pergunto, você imaginava que ia conhecer tanto mundo pela bola, cara? Desculpa, não ouvi direito, Você perdão. imaginava que acabaria conhecendo tantos lugares pelo mundo em função da bola, cara? Porque você tem um caso bem diferente. Você jogou na África, você jogou na Europa, tá no sul da Ásia, tipo, teria imaginado toda essa trajetória? Ainda tem bastante chão ainda no sul da Ásia, cara. Cara, realmente sou muito grato a Deus por tudo que eu conquistei até hoje, por tudo que eu passei na minha vida, né? Todos os momentos até a chegada aqui. E eu realmente não imaginava, cara. Comecei no Friburguense, né, na categoria de base, no Rio de Janeiro. E realmente não imaginei, mas Deus faz coisas que a gente não imagina, né? E aí comecei, rodei realmente, como você falou aí, quase o mundo todo, né? Vários países. Passei pela África, passei pela Europa, pelo sul da Ásia, né? No Brasil, obviamente, onde eu comecei. E foi uma experiência incrível, não me arrependo de nada na minha carreira. Acho que tem uma história muito bonita, construí uma história muito bonita até agora e pretendo construir muito mais. Eu acho que eu vivo o melhor momento da minha carreira agora. E vamos continuar nessa pegada aí até o final. É o que eu gosto de mostrar no canal, que ao mostrar ligas diferentes, entrevistando tanta gente, às vezes você vê que por caminhos tão diferentes as pessoas chegam no mesmo lugar, por trajetórias totalmente distintas, né? E você sai para a Europa, você sai cedo do Brasil para a Europa ou não? Porque você fala do Friburguense, mas você passou por outros clubes aqui no Brasil, tudo certo? Isso, eu saio, na verdade, eu saio para a Europa, eu saí para a Suíça aos 23 anos. Aos 23 anos eu saí. E aí tive uma volta ou outra bem curtinha, mas depois dessa minha primeira passagem eu fiquei fora do país aí, eu continuei, né, dando essa tomada na minha carreira fora do país. Já fazem 8 anos, né? Tô com 31, já fazem 8 anos, na verdade, 7 ou 8 anos, com uma voltazinha e outra bem curta, mas na verdade aí 7 ou 8 anos em média. E Suíça eu acho um destino que, apesar de ser um país incrível, todo mundo gosta quando fala, não vejo muito brasileiro indo para lá, né, cara? Como é que foi teu caso para ir para lá? Na verdade, cara, um empresário que falava português, morou no Brasil, suíço, entrou em contato comigo através do Facebook, uma coisa bem curiosa assim, né? Ele tinha olhado Eu meu vi alguns material. poucos casos, eu vi, mas já ouvi falar, né?
Exatamente, bem curioso. E aí ele entrou em contato comigo através do Facebook, e a gente conversou. E calhou de nessa época, o meu contrato no Brasil está terminando. Isso era no mesmo mês que o meu contrato estava terminando no Brasil. E aí calhou dessa conversa acontecer no mesmo mês, por coincidência. E aí acabou que eu não renovei o contrato, né? Claro, porque tinha uma proposta bacana e eles me ofereceram, né, vários pontos aí que foram muito interessantes para minha carreira e a minha vontade de jogar fora, claro. E foi a primeira oportunidade assim que eu saí do Brasil. Então, nós negociamos ali coisa de, vou falar para você, 2, 3 dias, e na mesma semana ali eu já estava viajando. Foi uma coisa bem rápida, bem assim, coisa de Deus mesmo, né? Como a gente fala, porque era para ser, era o momento certo. E acabou que naquela mesma semana eu viajei, conversei com o meu clube, né? O contrato estava terminando, a gente acertou tudo direitinho, e eu viajei já naquela mesma semana. E aí já dei início à minha carreira internacional. Porque você estava na Friburguense, é isso? Na época. Isso, eu estava no Friburguense nessa época. Então, esse é um negócio que é complicado de alguns lugares que tem calendário mais curto, né? Você tá num clube conhecido, tudo, mas você não sabe o que é o semestre que vem, às vezes, né? Acho que isso pesa muito, né? Exatamente, esse é o problema, né, às vezes, do jogador brasileiro. Às vezes, muitos jogadores brasileiros optam por sair, né, por causa disso, né. Vários bons jogadores aí que a gente conhece, às vezes, não tem muita oportunidade. Eu acho que isso tinha que mudar um pouco também no Brasil, né. Mas é um calendário muito apertado, um calendário, às vezes, que para os times menores, né, não tem calendário para o ano todo, né. E isso, né, para as pessoas que às vezes têm família e, né, precisam, necessitam trabalhar, e às vezes conseguem jogar aí 4, 5 meses no ano e tem que ficar aí 5, 6 meses desempregado, e é uma coisa complicada, né? E aí eu tive essa oportunidade, cara, de sair, e não pretendo voltar nem tão cedo, para te ser sincero, se Deus quiser. Porque você fez uma trajetória que eu acho relativamente normal, olhando por idade, assim. Acho que o pessoal tenta um pouco o mercado brasileiro, vê que às vezes é mais difícil, tudo, e abre uma oportunidade interessante, né? E os poucos caras que eu vi falar de Suíça, muitos ficaram muito tempo. Mesmo em divisão menor, às vezes acaba ficando, porque tem uma qualidade de vida, dá para pensar no pós-bola. Não foi um pouco teu caso, né? Porque você vai para Angola logo pouco tempo depois, né? Exatamente, eu tive na Suíça, fiz um bom trabalho lá, foi uma passagem muito bacana. Eu fui em 2014 a primeira vez, se não me engano, de 2014 para 2015, e aí fiz o segundo turno, né, que eu já cheguei no segundo turno, a janela europeia era diferente, e aí fiz um bom trabalho lá, um trabalho bacana, e aí saí para Angola, porque tive uma proposta também muito bacana na Angola, uma proposta vantajosa, e aí saí para Angola em 2016, de 2015 para 2016 joguei na Angola, e em 2017 eu retorno à Suíça para o mesmo time. Então eu tive em duas passagens pela Suíça, né? E aí em 2018 eu retorno, termino lá na Suíça a temporada e retorno para o Vietnã, no caso. Aí foi a minha vinda a primeira vez que eu chego na Ásia, né? Em 2018. Angola, eu já falei com alguns caras aqui, falei com o Azulão que está arrebentando lá. É, são poucos clubes que têm uma estrutura muito grande, né? Você estava no Benfica Luanda. Hoje ainda existe o Benfica Luanda, cara. Cara, ainda existe. Na verdade, tem um tempo que eu não acompanho eles, né? Eles tinham sido punidos logo no ano seguinte à minha saída. Eles tinham sido punidos pela federação por vários fatores lá, vários problemas que aconteceram devido à liga e outras coisas por trás, né? Mas, assim, é um time de estrutura muito grande. Na época, eles eram até filial, né? Eles diziam, filial do Benfica de Portugal. Tinham alguns contatos que realmente, né? Os nossos diretores também eram portugueses. E era um clube de estrutura muito boa. Estrutura, nossa, campo, centro de treinamento, piscina, realmente. Desculpa. Realmente uma estrutura de primeira, sabe? A gente jogava no estádio municipal de Angola, que era o estádio da capital, com capacidade para quase 50 mil pessoas, se não me engano. Claro que não enchia, né? Que lá os fãs não vão muito, assim, não tem essa. Mas era um estádio muito bom, a estrutura muito boa. E não conseguimos chegar muito longe, né? Porque o time era um pouco limitado em algumas questões, mas era um time de estrutura muito grande.
Estrutura muito bacana Porque mesmo. os times que estão brilhando hoje são os times mais novos até fiquei curioso, porque lá tem Benfica e Sport, em cada um de uma cidade diferente, mas o Benfica faz tempo que eu não vejo, até pensei se tinha acabado ou não. Não, ele passou por sanções, então, né? Porque... Exato, exato. Benfica de Luanda, o nome. Então, porque tem o Sport de Esporte, Cabinda, de Cabinda, né? isso. Esporte É, Luanda e Benfica. exato, ou seja, é muito de Portugal, assim como a gente tem a Portuguesa em São Paulo, no Rio, em Londrina, um monte de lugar. Lá tem de fato os clubes que eles homenageiam. Você considerou ficar lá mais tempo, cara? Porque é uma cidade cara, que me falam, mas que para quem é estrangeiro até que costuma ter uma compensação interessante, né? Tem uma qualidade de vida bacana, né, para nós estrangeiros, a gente que, né, nós jogadores principalmente, mas, mas assim, é uma cidade muito cara, é um país muito caro, custo de vida muito alto, principalmente em Luanda, na capital. Eu morava próximo à capital, né? Eu morava no Quilamba, mais ou menos 1 hora da capital, e é um custo de vida realmente muito alto. Só que eu terminei em 2016, eu estava até para renovar o meu contrato. Só que saiu uma oportunidade bacana, né, na Ásia, no Vietnã, em 2018, com uma boa possibilidade de encaixar, e aí conversei com o meu empresário e a gente achou melhor decidimos, né, em comum acordo, mudar. E aí acabou que a gente migrou para a Ásia e as coisas deram certo como eu imaginei. E aí nós seguimos, mas eu fiquei bem próximo de renovar o contrato em 2016. Porque tem alguns brasileiros brilhando na África, mas são poucos os clubes que realmente têm uma boa estrutura mesmo. Né? Cada país tem sempre um time ou outro bem forte, às vezes dois. A África do Sul acho que até tem três, mas digo, não é muito, dá para se viver bem, só que acaba virando jogador daquela região, né? Tipo, o que nem tem alguns treinadores brasileiros que viraram referência lá e o mercado só olha para eles lá. De repente acabaria virando teu caso na África, né? Verdade, tinha possibilidade, tinha possibilidade. E eu também era bem novo, né, na época ainda, né? Foi a primeira vez que eu estava indo para a África. Eu tinha 23 para 24 anos nessa época, eu ainda era bem jovem. E naquela época o Thiago Azulão até já estava lá. E o Thiago Azulão, como você disse, está lá até hoje, É pô, uma fazendo lenda. grandes, Né? uma lenda na África, né? Em Angola principalmente. Um grande jogador, grande pessoa. Não conheço ele pessoalmente assim de conversar muito, mas né, ouço falar e sei que é um grande jogador de verdade. E vai permanecer lá. Eu acho que o Thiago não sai de lá nem tão cedo. Acho que ele aposenta lá até, porque pô, ele foi artilheiro da África no temporada É, passada, tudo. Tá num clube que tem grana, que é o Petro, né? exatamente. Então, tipo, acaba. Exatamente. Disputa, né, ali o Petro de Luanda e o 1º de Agosto são os dois times assim mais, né, que batem de frente um com o outro realmente no campeonato nacional e na Liga Asiática, né? Sim. Agora, uma vez já na Ásia, falando mais de Ásia. Liga Não, não, Africana, não. perdão. Sim, sim, não, mas falando mais de Ásia agora, até que você falou aqui do projeto Vietnã, tudo. Foi muito interessante a gente falar agora, não só pelo momento que está muito bom, no clube que tem uma pressão, mas o jogador quer estar nesse tipo de pressão, certo? Tá num clube que vai ter uma perspectiva maior. Na época que a gente começou a falar que você estava no Camboja, eu comecei a ver alguns caras que falam que é difícil ir do Camboja para a Tailândia, por exemplo. É difícil mesmo? Não? É que assim, não é que é difícil, mas você precisa se destacar de alguma forma, né? Às vezes, alguns jogadores eles estão no Camboja, mas às vezes por não terem a experiência, não terem uma bagagem antes de ter chegado no Camboja e depois para trocar de país, então isso torna a situação um pouco mais difícil para você mudar, né? Às vezes, quando você não tem uma bagagem, as pessoas, às vezes, infelizmente, às vezes você pode ser muito bom jogador, mas as pessoas não te enxergam dessa forma, né? Com confiança. E assim, querendo ou não, eu tinha um pouquinho de bagagem, né? Tinha já uma experiência fora, né? Pelos lugares que eu passei. E fiz um bom trabalho em Camboja, né? Mesmo com um time um pouco menos qualificado, vamos dizer assim. Fiz um bom É que tem uma trabalho, fiz o meu papel. disparidade financeira entre alguns clubes grande. Vissaca lá, dinheiro assim, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu consegui fazer um bom trabalho, independente de tudo. E aí tive outras propostas também fora, quando eu terminei meu contrato em Camboja, mas aí acabei migrando para Tailândia, né, em 2022.
Mas, voltando ao que você falou, realmente é um pouco mais complicado para os jogadores que atuam em Camboja e não tiveram outras passagens em outros países ou uma experiência um pouco mais vasta de saírem. Mas pode acontecer, acontece. Agora, no momento mesmo, saíram vários jogadores de Camboja e vieram agora para a Tailândia, né, para o mercado tailandês. Tem acontecido mais com frequência, principalmente nessa janela agora. A janela ainda não fechou, né? Mas é um pouquinho mais difícil, sim, é um pouquinho mais difícil. Porque eu tinha ouvido essa história de muita gente, mas realmente, vendo nessa janela, teve gente que foi para a Indonésia, gente que foi para a Tailândia, tudo. Eu não sei se é porque a coisa está mais globalizada ou se de fato eram caras com mais passagem. Eu fiquei muito curioso, porque eu falei, ué, tem movimentação sim, né? Que é algo restritivo totalmente, né? Não, tem, é capaz. Acontece, acontece. Eu acho que agora está um pouco, como você falou, um pouco mais globalizado, entendeu? Mas antes era um pouquinho mais difícil, tinha um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de desconfiança pelo mercado cambojano também, né? Que não é uma liga de nível tão alto, né? Comparado com as outras ligas asiáticas, ela é de um nível um pouco mais inferior. Mas então isso também traz um pouco mais de dificuldade de você se mover, né? Mas devagarzinho as coisas também vão evoluindo. A Liga de Camboja está crescendo devagar ano a ano e as coisas vão mudando, né? Como tudo na vida, né? Futebol, o pessoal Evolui. vai investindo, vai virando vitrine, vê que dá para ganhar dinheiro É, com o atleta. É porque eu falei com caras muito bons do Camboja, né? Por isso que eu tava procurando, que eu vi o histórico dos caras, falei, pô, mas tem uns caras que... Só que daí eu pensei, será que tem uma restrição de mercado? Por exemplo, chegou um pessoal novo, tá lá até hoje, tá bem. Mas será que consegue sair? De repente precisa de mais bagagem, né? Acho que esse é o ponto mesmo que você falou, exatamente, né? exatamente. Esse é o ponto. Agora, você chega inicialmente no Vietnã. E aí eu te faço outra pergunta. Eu não vejo muito brasileiro ficar muito tempo no Vietnã, cara. Vai muito brasileiro, Cara, eles contratam muito, mas não vejo os caras ficarem muito tempo, né? o Vietnã, ele é um mercado um pouquinho complicado, até um pouquinho diferente dos outros mercados da Ásia, assim, né? Pelo menos dos lugares que eu conheço, que eu Menos, passei. mesmo os que estão em volta dele, assim, ele é diferente no caso. Tipo, Exatamente. Tem algumas é, é, é similar em algumas coisas, mas assim é um mercado diferente dos outros, na verdade, né? No entorno, tirar assim Tailândia, Camboja, né? Os outros países menores ali da área, mas o Vietnã ele é um mercado bem complicado. Às vezes muitos bons jogadores passam por ali e não ficam porque o Vietnã é um mercado que ele gosta de trocar muito jogador. Passa uma então ele é janela. mais do mercado mesmo, assim, Isso é do mercado, eu acho que é da mentalidade deles, na verdade, sabe? Eles trocam muito jogador ali, às vezes no meio da janela, nos primeiros 6 meses, 5, 6 meses, abre a janela. Se ele achar que o jogador não é tudo aquilo que eles estão imaginando, ou se o jogador não pode render aquilo que eles esperavam, eles já trazem um outro jogador e troca aquele jogador que estava antes. Às vezes passa uma temporada, troca o jogador e aí traz um outro. Eles gostam muito do novo lá. Chegou o novo, arrebentou. Ah, pô, esse é o cara. Eles trazem, fazem o contrato ali, assinam o contrato, no meio da janela já não é mais um novo, troca, traz outro. Então, assim, é um mercado realmente muito louco. É difícil entender a mentalidade deles. A mentalidade deles é uma mentalidade muito diferente da nossa, né? A forma de ver o futebol, a forma de negociar, a forma de fazer as coisas no geral, na minha opinião. E como você mesmo disse, né, as pessoas que estão de fora, elas veem isso. E assim, é realmente muito complicado jogar ali. Você tem que estar todo momento em alto nível, você tem que estar todo momento mostrando um algo novo para que eles continuem confiando e acreditando no seu trabalho, sabendo que você pode fazer algo por eles. Porque se eles acharem num determinado momento que você já não serve mais ou que não é mais aquilo que eles esperam, eles já te trocam sem, independente se você já fez muito pelo clube ou não, eles não têm muito essa consideração pelo profissional. Eles têm consideração pelo que você faz no momento e essa é a mentalidade vietnamita, no geral. porque, olha, eu falei com caras que eu vi jogando na Champions Asiática, tudo, tava conversando com eles. E saíram tipo, entendo o lado do clube, mas o cara tá no Japão agora, tipo, perdeu um cara que tava no clube dele, tá? Mas isso é muito cultural mesmo, é que falam que no sul da Ásia tem essa cobrança, mas talvez ela seja muito maior até, né, no caso, né?
Exatamente, você tem que estar, como eu disse, você tem que estar sempre com sarrafo lá em cima, mostrando a todo momento. A maioria das vezes, se o time não ganha e você não consegue um resultado positivo, a maioria das vezes a culpa cai sobre o estrangeiro, né? Porque o estrangeiro não decidiu, porque o estrangeiro isso, porque o estrangeiro aquilo. Então, é realmente mentalidade, isso é cultural, né? E é aquilo, né? Eles precisam evoluir. Se eles querem evoluir o futebol local, eles precisam evoluir primeiro a mentalidade, né? E isso só depende deles. Mas é realmente muito difícil que os estrangeiros permaneçam lá por muito tempo, principalmente no mesmo time. Então, eu vejo direto, contratando cara do interior de São Paulo, time bom, tudo, e vai, o cara tá em outra depois e fala, nossa, Exato, porque até exatamente. talvez se acomodem porque no contexto, olhando ao redor, eles são fortes, né? Tá tendo Copa do Sul da Ásia, eles estão na final contra a Tailândia, tudo. Os caras historicamente jogam futebol comparativamente aí bem, né? Mas se tivesse um pouco mais de estabilidade, jogaria melhor ainda, né? Com certeza. Exatamente, evoluir a liga local, a forma de trabalhar, profissionalizar um pouco mais, né? A base, estrutura, a parte estrutural é muito importante hoje em dia, né? E concordo com você, exatamente isso. E isso só depende deles, né? Se não mudar a mentalidade, não muda. Não tem como mudar o profissional. Bom, quem me acompanha no canal já há mais tempo, vai fazer 2 anos, daqui a pouquinho, sabe que eu meio que puxo o saco de Tailândia e Indonésia. Indonésia é porque o pessoal é fanático, né? Tipo, você chega na Indonésia, vira ídolo, vira estrela, porque o povo é louco. E a Tailândia, que até pouco tempo atrás tinha 4 divisões, tinha mobilidade pra caramba. Já vi muito caso de cara da quarta chegar na primeira. É, quando você chega na Tailândia, você vê essa perspectiva, no fim das contas, né? Porque você não chega direto no Supamburi, né? Exata, exatamente, exatamente. A Tailândia, até agora, me parece que está tendo a quarta, né? Que eles chamam de Liga Amadora. Voltando aí no assunto, eles estão trabalhando dessa forma aí, tá tendo a quarta divisão para poder ter o acesso à terceira, né? A terceira são vários grupos, são muitos times, né? Na terceira divisão, são divididos por grupos, né? Por regiões dentro do país. Mas então, eu chego na Tailândia em 2022, né? Após a minha passagem em Camboja, e eu chego exatamente na terceira, né? No time da terceira divisão, no Saraburi United. E vi ali uma perspectiva, cara, muito grande de evoluir, né, de crescer dentro do mercado tailandês, e eu cheguei com esse objetivo, né? E graças a Deus as coisas deram certo, fizemos história, na verdade, no clube. Foi a primeira vez que o clube teve o acesso à Champions League, né? A Champions League que eles chamam aqui da terceira divisão. São só os times que se classificam para jogar entre si para ver Quem quem sobe, sobe à né? segunda divisão, exatamente. E aí nós classificamos, né? Fomos campeões da nossa chave, campeões do nosso grupo, e aí tivemos acesso ao Champions League, e aí por poucos detalhes ali no final a gente não conseguiu o acesso, não conseguiu a classificação, né, na reta final, mas fomos campeões da nossa chave, como eu te disse, chegamos até a Champions League, fizemos história no clube, foi a primeira vez que o clube conseguiu o acesso à Champions League e a primeira vez que fomos campeões da região. Então, para mim, individualmente, coletivamente, foi muito importante aqui, né, para poder evoluir no mercado, foi muito importante para mim. Consegui fazer um grande trabalho individualmente também. E graças a Deus as coisas no final deram certo, né? Quando terminou o campeonato, tive uma proposta do Supamburi no final, né? Eu tive outras situações também para sair devido ao trabalho feito, mas acabou que no final o Supamburi veio e aí a gente decidiu pelo melhor e assinei com eles. E aí estamos batalhando, estamos aí fazendo esse trabalho maravilhoso que está acontecendo nesse momento, né? É uma coisa que eu acho muito legal. Eu não conheço outro país que permite essa mobilidade tão boa quanto a Tailândia. O pessoal olha o pessoal de outras divisões, né? Contrata, porque tem muito lugar que às vezes tem preconceito no próprio país, um cara tá numa divisão ou outra. Aí não, o pessoal tá toda hora olhando. Poxa, às vezes é um jeito de dar esse salto na carreira que outros países de repente não falaria, né? Exatamente. Aqui é assim, é porque tudo depende muito do momento, né? A gente
Dizer que é fácil, não é fácil. Não, Às não é, porque vezes a também, gente também é vê. pressão pra caramba. Tem muito cara que sai. Exatamente, e são muitos jogadores também, né? Como eu te falei, são vários times na terceira, e assim, para você ter uma visibilidade maior, você precisa que o seu time se classifique para a Champions League para poder, né, ser televisionado, ter uma visibilidade maior a Ah, nível nacional. os jogos normais não passam muito assim. Exatamente, não tem aquela visibilidade como a segunda e a primeira divisão, né? Então, assim, se você classifica para a Champions League, você tem uma visibilidade a nível nacional, que as pessoas podem te ver com mais frequência, né? E isso facilita um pouco, né? Se você consegue fazer um bom trabalho individualmente e coletivamente, o seu time, né, bem, e você conseguindo se destacar, então as coisas podem acontecer de maneira positiva. Mas não é fácil. A gente vê muito jogador bom aí na terceira divisão, muito jogador bom, que Sim. tem E o cara que vai da condições, primeira que. para a terceira e que financeiramente está compensando, porque os caras estão querendo futebol Exato, crescendo, né? exatamente. E a gente vê muito jogador bom, às vezes, na terceira, que tem condições de jogar uma segunda, que tem condições de jogar, às vezes, até uma primeira divisão, mas que às vezes falta oportunidade, ou às vezes cai no time errado, que não consegue se classificar, que não consegue aparecer de certa forma, um pouco individualmente ou coletivamente, que seja, não consegue aparecer. Mas vários bons jogadores aí que a gente vê na terceira que não consegue, às vezes, né, essa mobilidade, como você diz, né, trocar de clube, pegar uma oportunidade melhor. E quando você consegue isso, você tem a oportunidade, às vezes, se mudar, né, das vezes trocar de um clube para da segunda e aí conseguir fazer um bom trabalho, se manter na segunda ou até mesmo buscar uma primeira divisão mais para frente. Que é, eu acho que teu objetivo hoje, talvez de sempre do clube, mas é de fato esse acesso que individualmente está indo bem, mas se o clube sobe também, putz, acho que a perspectiva em 2023 fica incrível para ti, né, cara? Ah, com certeza, cara, com certeza. Eu tô, como eu te disse, estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo atualmente, individualmente falando e coletivamente falando, porque a gente está indo muito bem coletivamente. E é aquilo, né? A gente aparece individualmente pelo que a gente faz no coletivo. Futebol são 11. A gente não joga sozinho, não faz nada sozinho. A gente precisa de um entorno que funcione. E isso vem funcionando muito bem. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas, né? A gente trabalha pra caramba, mas no final Deus tem abençoado. A gente tem trabalhado muito, muito mesmo. E com o pezinho no chão, com humildade, que eu sempre costumo falar. A gente vai chegar ao nosso objetivo, mas a gente está trabalhando passo a passo, jogo a jogo, para que a gente consiga esse acesso no final aí, mas com os pezinhos no chão, que ainda falta muita coisa para rolar. A gente vem muito bem, nosso time está muito bem. Individualmente, eu vivo talvez um dos melhores momentos da minha carreira e muito feliz mesmo, muito grato. E isso tudo com trabalho, né? E costumo sempre falar de Deus, Deus tem abençoado muito o meu trabalho aí. Eu fico muito feliz por esse momento vivido aí, tanto individualmente como coletivamente, como eu falei. É, eu falo, o canal da sorte, né? No dia que a gente combina, a gente fala, vamos marcar tal dia, bom, sei lá, mete dois no principal jogo da temporada, né? Então, Graça, tá tudo é isso aí. certo. Próxima vez, vê se me liga mais vezes pra gente bater um papo quando estiver próximo ao fim do campeonato aí, pra ver se a gente sobe e bate um papo novamente. Não, o que eu costumo fazer é o depois até. Muitas vezes eu falo já quando subiu, quando conquistou acesso, quando foi campeão. Então, eu falei, ó, na temporada passada eu falei só com um cara da J-League One, foi campeão na J-League. Falei, pô, e nem era do time que Pô, estava sendo campeão. Falei, pô, tô com a mão quente aqui, tá boa a acabou coisa. um quente. A mão e o Sim. pé. Agora, faz um tempo que eu não falo com ninguém que passa nos três países aí, uns mais próximos. Teve muita diferença de jogar nesses três países, cara? Aí na Ásia. Cara, tem um pouquinho de diferença porque cada país tem a sua particularidade, né? Tem a sua cultura. E isso, querendo ou não, muda um pouquinho, mas no geral, o futebol asiático, eu acho que tirando assim Japão e Coreia, que estão num nível um pouco mais alto, né? Mas ainda assim tem as suas particularidades, assim, as suas semelhanças. Mas eu acho que ali entre Camboja, Vietnã, Tailândia, né? Esse mercado do Sudeste Asiático, eu acho que eles são bem parecidos. Eles são bem parecidos, assim, na questão da velocidade, questão da marcação.
Sim, Camboja um pouquinho mais abaixo, né? Pela questão da liga local. Mas assim, a forma de jogar, a forma de marcar, sabe? E é muito parecida, muito parecido. Tanto o Vietnã, como Tailândia, como Camboja. Só que a Tailândia ela está um pouco mais acima na questão da qualidade, na minha opinião. Né, os jogadores tailandeses, o Vietnã tem crescido muito, o Vietnã tem crescido muito ao decorrer desses anos, né, com o treinador coreano da seleção nacional, chegou lá, então ele tem modificado bastante coisa. O Vietnã, no geral, eu acho que eles têm crescido muito, os O jogadores Vietnã foi locais. mal na fase final da pré-Copa, que tinha chance de ir para a Exato, Copa, tinha chance real de ir para a Copa. Tipo, exatamente, exatamente. Então, assim, eles cresceram muito, realmente evoluíram muito. Parte tática, parte técnica. E Tailândia, para mim, como eu te falei, eu acho que eles estão um pouco acima, né? É uma liga mais forte, ao meu ver, é uma liga mais forte, mais competitiva até. E é aquilo, são três divisões, né? No Vietnã só tem duas divisões. E assim, são três divisões aqui na Tailândia, com vários times de qualidade, vários jogadores de muita qualidade, tanto na primeira como na segunda, quanto na terceira. Então, assim, é uma liga forte. Mas tem bastante semelhança na forma de jogar, na forma de. Até na forma de se adaptar, eu vou te falar. Fica um pouco mais fácil. Quando eu cheguei aqui na Tailândia, ficou um pouco mais fácil até para mim de se adaptar, porque eu já tinha passado por outros países na Ásia e isso facilita bastante a sua adaptação, né? Independente da língua, mas a adaptação dentro de campo facilita um pouco, porque você já tem essa experiência, né, no Sudeste Asiático e é bem parecido. Você leva pouco tempo para se adaptar e as coisas começarem a acontecer. foi uma preparação importante para chegar no clube que você está agora para render, porque a pressão é grande, né? Então, o time caiu. Eu acho até que Exatamente. foi bom ele ter caído. E aquele negócio que acho que talvez volte de uma forma muito melhor, que estava já perigando há uns anos já. Então, acho que esse é o ano certo, no fim das Exatamente, contas. exatamente, o momento certo. Tudo acontece na hora certa, né? Essa é a realidade. A gente vai, mas espero aí que a gente, como eu te falei, a gente consiga o acesso aí no final da temporada e vamos trabalhar, vamos batalhar muito para que isso aconteça. Então, na torcida por você, pelo Nilson aí, que eu entrevistei, vou tentar segurar na entrevista mais para testar a sorte. E acompanha, a gente Oh, fala de novo no fim da temporada, então. vamos testar, vamos testar. É que só sobe um direto, né? Esse que é o problema, né? Ou não? Então, sobem na segunda agora sobem dois direto, né? De forma direta. O primeiro e o segundo colocado sobem de forma direta. E do terceiro ao sexto colocado fazem um playoff. Tem um playoff Ah, do terceiro ao então sexto posso colocado. entrevistar mais gente, então, para testar mais a sorte, basicamente. Então. Pode entrevistar mais gente. E aí, desses quatro times que sobram, no caso do primeiro ao sexto, o playoff é do terceiro ao sexto. Então, desses quatro times que sobram, tirando os dois que sobem direto, eles fazem um playoff entre eles. E aí, no final, apenas um desses quatro vão subir como terceiro Porque classificado. acho que nos anos da pandemia eles só mexeram menos, por isso, né? Porque acho que só um subiu direto. O que era cruel, porque é difícil pra caramba subir. Agora não. Então, Difícil, difícil, muito difícil. E aí vamos ver o que acontece até o final. O playoff é um pouquinho complicado, pode dar todo mundo. É bem disputado, né? sim, quem tiver curiosidade, eu sempre falo. E conseguir ver esses jogos de playoff vai ver que é uma tensão surreal, cara. Surreal. Você vai para os pênaltis, é um negócio maluco. No melhor estilo tailandês, no final do jogo sai todo mundo correndo. O jogo fica imprevisível. É bom de ver e deve ser um terror jogar, né, cara? Com certeza, é bem. Eles não querem saber, né? Eles vão pra cima, eles atacam. Se tiver 3-0 às vezes no segundo tempo não pensa, não acha que o jogo tá feito, porque às vezes você toma um empate, realmente acontece, né? Às vezes ali 2-0 3-0 e a gente vai pro segundo tempo se você não manter a mesma, se a gente não mantiver a mesma concentração ali dentro de campo, às vezes a gente toma um empate ou passa perto às vezes até de perder o jogo. E às vezes eu comento isso com alguns amigos meus, e eles não acreditam. E se você assistir o jogo, você tem jogos Sim, aí é que bem você vê louco. acontecer. Você vê acontecer direto. Cara, 30 Isso minutos. parece até Pronto, cultural. partiu loucura. Exatamente, exatamente. Então, que não precise de loucura, porque o time está rendendo bem. Agradeço demais a gente, enfim, conseguir fazer esse papo no momento certo, na hora certa.
e que o nosso segundo, terceiro sejam melhores ainda, né, Douglas? Nossa, tomara, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade aí, um bate-papo muito bacana. Agradeço a oportunidade de estar trabalhando, de estar participando do teu canal, né? E espero voltar mais vezes aí. Estou aí às ordens, a hora que precisar e quiser. Segunda, terceira, e espero que seja no acesso aí, se Deus quiser. Bom, não duvide que eu encho o saco, hein? Também, a gente vai lá É no isso WhatsApp, aí. lá fala, vamos aí, vamos aí. Vamos combinar, vamos combinar. Fechou. Então, boa preparação para os jogos, que agora o alvo tá em vocês e tá no Ayutthaya, aí tá todo mundo de olho. Bom, já estava antes, né? Para o Supamburi é um time que todo mundo quer bater, esteja na primeira ou na segunda. Então, foco aí que o caminho ainda é longo, mas tende a dar certo. Com certeza, com certeza. Vamos com garra aí, com muito trabalho até o final, né? Colocar sempre Deus na frente aí. Se for da vontade dele, se a gente for merecedor disso aí no final, as coisas vão acontecer. Que caia só o fone, cara, né? Que caia só o Só o fone. fone, exatamente. Caiu aqui na orelha aqui. Vou ser solidário, eu tiro um também aqui, tiro um e tá tudo Ah, certo. aí estamos igual, mas tá dando para ouvir, tranquilo. Maravilha, Douglas. Ótimo dia para ti, Beleza, bons meu jogos, amigo. cara. Muito Até a obrigado, muito próxima. obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço. Abraço.